Olá a todos, eu sou a professora Ana Recuero, sejam muito bem-vindos à primeira aula de espanhol através do português. Hoje nós começamos a série de aulas que vão tratar sobre a acentuação da língua espanhola no que tange à oralidade e à escrita. Eu espero que seja realmente, eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem quer melhorar o seu desempenho na língua espanhola, tanto na pronúncia como na escrita. Para a nossa aula, então, para essa série de aulas, eu preparei este manual de acentuação ortográfica e prosódica de palavras do espanhol, e a gente vai ver hoje a primeira parte, né, vai tratar justamente da acentuação das palavras monossílabas. Muito bem? Então, eu apresento aqui 9 questões, eu vou passar essas questões rapidamente, anunciar essas questões e depois vou aprofundar em detalhes, com exemplos, cada uma dessas questões, que eu julgo, de acordo com a minha experiência como professora de espanhol e linguista, que são questões importantes para que você que está iniciando ou que já tem conhecimento em língua espanhola possa melhorar significativamente uma reflexão linguística e a prática do espanhol, tanto na oralidade como na pronúncia. O manual se chama Manual de Acentuação Ortográfica e Prosódica de Palavras em Espanhol. Nós vamos ver com detalhes, então, qual é a diferença entre a ortográfica e a prosódica. Então, a primeira questão. Fica aí, eu vou enunciar e depois vamos trabalhar cada uma dessas questões de forma aprofundada. Então, a primeira questão, o que é acento e qual é a diferença entre acentuação ortográfica e acentuação prosódica? 2, o que é acento diacrítico ou tilde diacrítica que ocorre nas palavras monossílabas? Vamos ver que não é só nas monossílabas. 3, nos casos em que há duas palavras monossílabas iguais, uma delas é obrigatoriamente acentuada? O que achas? 4. Por que em alguns casos de pares de palavras monossílabas escritas de forma idêntica, uma delas não leva o acento diacrítico, como ocorre nas demais? Então, já respondi a pergunta 3, aí já adiantei a resposta. 5. Como saber se uma palavra é ou não é monossílaba? Atenção, vou dar uma dica brilhante que vocês jamais vão esquecer. 6. Quantos pares de palavras monossílabas, nos quais uma delas é acentuada, existem no espanhol? 5, 10, 15? Quantos são? 7. Quais são estes pares e o que significa cada uma das palavras que os integram? Vamos ver quais são, vamos ver exemplos de uso e vamos ver os valores que cada palavra tem, os significados. 8. Como se pode identificar se as palavras monossílabas são tônicas ou átonas? O que é ser tônica? O que é ser átona? E, por fim, quais são as informações mais atuais que as academias de língua espanhola apresentam sobre este tema? Importantíssimos, vamos ficar atualizados com relação à acentuação. Muito bem, vem comigo então, são 7 páginas. Imagina 7 páginas somente sobre acentuação das monossílabas, tanto na oralidade como na escrita. Questão número 1. O que é acento e qual é a diferença entre a acentuação ortográfica e a acentuação prosódica? Bom, primeira coisa, vamos tratar, então, de definir, de ver as definições, de compreender as definições sobre o que é acento, certo? Então, começo assim. A primeira questão que quero destacar é o significado de acento, ou seja, o que é acento. Quando a gente pensa em acento, às vezes a gente pensa, acento é aquela rayita oblíqua que se pone encima de las palavras. Acento é, por exemplo, eu identifico o acento dele, eu acho que ele é do sul da Espanha, porque ele tem um acento que me parece um acento andaluz, né? Como no Brasil, eu tenho um acento gaúcho, tu tens um acento paulista, um acento do norte, enfim, são vários acentos que uma língua pode ter dependendo da região. Claro, no caso do espanhol, por exemplo, uma das classificações é que tem
os grandes grupos das variedades, né, que tem um acento mais ou menos característico em cada uma, e dentro de cada região ainda tem também diferenças, né? Então, temos o espanhol rioplatense, né, que apresenta também diferenças dentro dessa grande classificação. Então, o espanhol rioplatense, o espanhol ibérico, o espanhol caribenho, o espanhol andino e o espanhol centro-americano. Então, a gente tem, essa é uma das classificações, tem autores que vão organizar de uma outra forma, né, esses nichos, essas variedades do espanhol. Então, por que eu comento isso? Porque eu sempre lembro, meu primeiro professor de espanhol, no curso de letras, na Universidade Federal, ele dizia, tem vários acentos. Tu pode falar yo me llamo, tu pode falar yo me chamo, tu pode falar yo me llamo, tu pode falar yo me llamo. Tu só não pode falar pastel de carne, menina. Então, ele dizia que a gente tinha que definir uma variedade, né, e pronunciar daquela maneira, certo? Depois eu já expandi esse pensamento, porque eu já vi assim, eu acho que não é só a pronúncia que tu escolhe, eu acho que se tu te adentra, por exemplo, no espanhol ibérico, que também tem as variedades, imagina, o espanhol que se fala no sul, na Andalucia, não é igual ao espanhol que se fala no norte, no País Basco, na Galícia, né, ou na Catalunha, né, que são os extremos, né, e nem no centro. Então, vai ter as suas particularidades, né, que a gente vai poder chamar de acento, né. Voltando ao que eu estava falando, depois, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão que, se tu vai escolher o espanhol ibérico, por exemplo, eu acho que tu deveria tratar as pessoas, né, de maneira informal, por exemplo, através de vosotros, né, vosotros tenéis. Então, eu acho que é todo um conjunto que eu acho que tu tem que tentar te direcionar, né? Eu, por exemplo, opto por la variedade rioplatense, e isso me leva, por exemplo, hoje, a querer usar o vos, né? O pronome de tratamento más informal, que é el vos, não? Que vai dizer vos tenés, não? Vos preferís, veni. Então, bom, aí já estamos entrando no outro assunto, que já adianto para vocês que vai ser retomado nas próximas aulas. Então, essa questão do acento é muito interessante. Então, justamente, eu trouxe para vocês então, a primeira questão, o que é acento, porque isso vai se prolongar nas próximas aulas, quando a gente vai fazer algumas aulas mais fixadas na pronúncia, como também vamos fazer algumas aulas mais fixadas na escrita com relação ao acento. Então, para compreender, estamos aqui nesse parágrafo, para compreender o que é acento, eu proponho ir direto ao dicionário da Real Academia Espanhola, né, para ver que não há apenas uma definição da palavra acento, não há apenas um significado para a palavra acento. Então, vem comigo, veni. Então, vamos ver as 5 primeiras acepções que nos interessam e que apresenta o dicionário da Real Academia, que são justamente, e olha que interessante, né, para quem tinha a ideia de que acento é la rachita oblíqua, que vai sobre as vocales ou sobre outra letra, dependendo da língua, né? Então, a primeira acepção de acento, e já abro um parêntese aqui para dizer que o dicionário da Real Academia, ele tem uma organização que começa com as palavras que têm uma organização etimológica, digamos assim, né? Diferente, por exemplo, do dicionário de habla argentina, não? Que vai ser, por exemplo, de uso, um deles vai ser a palavra que aparece primeiro, a palavra mais usada, né? Não sou especialista em dicionário, mas tenho alguma noção, né? Então, dá para ver aqui que a primeira acepção de acento faz referência à pronúncia. Então,
Relieve que en la pronunciación se da a una sílaba, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad, uma maior duração ou um tono mais alto. Então, é justamente isso, é quando se eleva a pronúncia. E isso é extremamente importante dentro das monossílabas. Por quê? Porque a gente vai ver que quando uma monossílaba é acentuada, é porque ela tem uma pronúncia mais alta, mais intensa. Segunda acepção é o signo, é la rachita oblíqua, não? Ou circunfleja, no caso do português. Então, signo ortográfico que em algumas línguas se escreve sobre certas vocales para indicar alguma particularidade fonética. Muito bem. A terceira acepção já entra no espanhol, é o ortográfico, pero é signo ortográfico espanhol consistente de una rachita oblicua que baja de derecha a izquierda y que, siguiendo unas reglas, se escribe sobre determinadas vocales de sílabas con acento, es decir, sílabas que tienen acento más fuerte, como en, y están los ejemplos, cámara, o sea, cámara, útil, achar. Então, nós vamos seguindo por aí e vamos compreendendo, então, as várias acepções do acento. A 4 é uma modulação de la voz, é a entonação. Novamente, a questão prosódica, então, na acepção número 4. E, por fim, a questão 5 é conjunto de las particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla de um país, região ou ciudad. Então, é o exemplo que eu dei para vocês, que nós não devemos falar, não devemos, é a opção de cada um, aconselho a que não se fale pastel de carne e em espanhol não se misture, por exemplo, yo me chamo, certo? Vai da opção de cada um. Também tive outra professora que dizia que o importante era a comunicação, não importava se tu misturava o acento ou não. Bom, seguimos então. Bom, com base nas definições de acento que nós vimos, podemos pensar sobre a acentuação, que é o tema central do nosso manual, desde duas perspectivas. Agora, nós vamos nos centrar nestas duas perspectivas. Quais são essas perspectivas? Pois são a escrita, que se refere à ortografia, que é o acento la rachita oblíqua, e a pronúncia, que se refere à prosódia. Então, quando a gente pensa em prosódia, a gente pensa em pronúncia. Vamos ver pelo dito as várias regras e usos da acentuação em espanhol que incidem tanto sobre a escrita como sobre a pronúncia. Então, uma vez mais, respondendo uma vez mais a pergunta desse primeiro tópico, qual é a diferença entre a acentuação ortográfica e a acentuação prosódica? Pois podemos dizer que, enquanto a acentuação ortográfica refere-se à escrita, a prosódica refere-se à pronúncia. Começamos pelo acento diacrítico? Muito bem. Então, vai ser ótimo. Vem comigo, são 9 questões, menos de 1 hora, creio que 40 minutos, vocês vão saber tudo de acentuação nas palavras monossílabas, tanto na escrita como na oralidade. É um problema reincidente. Alunos que estão já formados nos cursos de letras, vejo muitos que não sabem acentuar e não sabem pronunciar de uma forma adequada, porque não têm essa consciência da prosódia da língua. Então, o que é acento diacrítico ou tilde diacrítica, que ocorre nas palavras monossílabas? Este tipo de acento ortográfico serve para diferenciar alguns pares
pares de palavras da língua espanhola que têm a escrita exatamente igual. É o te, o mi, o ele, o si, e assim por delante. Nestes casos, em que há duas palavras iguais, monossílabas, o acento indica não somente a diferença de significado entre ambas palavras, como também, e acima de tudo, esse acento vai marcar a diferença na pronúncia de cada uma dessas mini palavras, palavras de uma sílaba. Eu chamo as mini palavras. Como pode, né, em apenas uma mini palavra, uma sílaba, ter diferença na pronúncia? Isso é brilhante. Entre estes pares de palavras, de vocábulos iguais, que são diferenciados através do acento, seja gráfico ou prosódico, como vamos ver nos exemplos, estão as palavras monossílabas, que têm uma sílaba só. Bom, a regra aqui. Na língua espanhola, as monossílabas não são acentuadas. É uma regra geral do idioma. Geral do idioma, que está sujeita a exceções. No entanto, havendo duas ou mais palavras iguais, uma delas será acentuada. Isso faz parte da regra do idioma, que, como expliquei, está sujeita a exceções. Então, respondida a primeira palavra. A segunda questão, né? O que é o acento? Desculpa voltar. O que é o acento diacrítico que ocorre nas palavras monossílabas? É um acento diferenciador, para resumir. A questão número 3, vou fazer a pergunta para vocês, mas a resposta já está escrita. Nos casos em que há duas palavras monossílabas iguais, uma delas é obrigatoriamente acentuada, a resposta eu já dei, a resposta é não. A resposta é não. Existem pares de palavras monossílabas iguais, escritas de forma idêntica, nos quais nenhuma destas duas palavras leva acento. E aí está a exceção. Agora, vou dar 2 exemplos. Por exemplo, dom e dom. Ih, fiz bobagem aqui. Dom e dom. São palavras escritas de forma exatamente igual, com significados totalmente diferentes, e nenhuma delas é acentuada. Trata-se, o caso 1, dom como forma de tratamento de respeito, que vem do latim, domina, por exemplo, Dom Juan, Dom Pedro, Dom Nadie, Dom Diego. E 2, dom com o significado igual ao do português, semelhante ao do português também, como significado de dádiva ou, mais precisamente, a habilidade de fazer algo. Então, por exemplo, tener el dom de lenguas significa ter facilidade para aprender ou falar várias línguas. Pode ser um mito? Pode ser um mito, mas é um exemplo de dom, que a pessoa tem o dom de algo, para fazer algo, né? Como se já tivesse nascido com aquilo. Então, esse é o segundo dom. São iguais, as palavras são iguais. Agora, no próximo tópico, vamos ver por que nenhuma delas é acentuada. Certo? Outro exemplo, V e V. V e V. Vou marcar, vamos ver se não desloca. Não deslocou. Existe o V do verbo ver, né? Quando tu vês algo, né? Com os olhos, obviamente. O V do verbo ver, que é no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Então, ella se ve en el espejo. Ou él se ve en el espejo. Usted se ve en el espejo. E também esse mesmo verbo no imperativo, quando a gente dá uma ordem, né? Dá uma ordem, uma instrução, por exemplo. Também na primeira pessoa, também não, agora na primeira pessoa do singular. Eu estou dando uma ordem ou uma instrução
para uma pessoa que eu chamo de maneira informal, que eu chamo por tu, né? Então, eu vou dizer, ve la belleza de las flores, como se dissera, mira que linda estão las flores, ou mira, porque seria tu, mira la belleza de las flores, ve la belleza de las flores. Muito bem? E o ver de outro verbo, não mais do verbo ver, mas sim do verbo ir, né? Também no imperativo, como instrução ou como ordem. Na primeira, agora sim, também na primeira pessoa do singular, a pessoa tu. Então, quando eu quero que alguém se marte, que alguém vá, né? Vaze, eu digo be. Posso, como imperativo, posso juntar o pronome e dizer bete de aqui, tá? Coloquei aqui o tu para indicar que é be tu, né? Vai. Sim? Se fosse usted, seria baja. Sim? Baja usted, be tu. El vos seria, aí muda a forma, e o vos tem a forma de andar, como está em andar a cantar-lhe a Gardel, que é o imperativo tanto do andar como do ir, fazendo um parênteses aqui. Bom, entramos então na quarta questão, que vai perguntar e vai responder por que, em alguns casos de pares de palavras monossílabas escritas de forma idêntica, como a gente viu no dom e no ve e vê, uma delas não leva o acento diacrítico, como ocorre nos demais e como é norma, regra da língua espanhola. Por quê? A resposta é minha mesmo. E confiem aqui na minha experiência como professora, como investigadora e linguista da língua espanhola, eu vou dizer para vocês que não levam acento, possivelmente, porque ambas têm a mesma tonicidade na fala. Então, elas estão no mesmo plano prosódico, não há diferença alguma na pronúncia. É dom e dom, não é dom. Como explicado no início deste artigo, o acento diacrítico marca, acima de tudo, a diferença na pronúncia de cada uma das palavras escritas de forma idêntica. A gente pronuncia Don Juan tener el don de algo. Não tem o que vamos ver agora, que quando é acentuado é forte, é tônico. Então, a justificativa está no nível da prosódia. Não há diferença de som aqui. Então, mas como eu vou saber se uma palavra é ou não é monossílaba? Porque é uma estratégia brilhante para quem quer desenvolver uma escritura. Vou destacar aqui a escritura da língua espanhola. Eu estou escrevendo e aparece si, né? Aparece ele. Quando eu me deparo com essa palavra, que está na cara que é monossílaba, só tem uma sílaba, é a palavra, é b, é tu, é si, é uma sílaba. Não tem como a gente não saber, é óbvio. Quando eu me deparo com essa palavra monossílaba, eu sempre tenho que pensar, olha, é uma monossílaba. Será que leva acento? Então, eu tenho que conhecer os casos, porque eu estou diante de uma palavra que pode levar acento, né? E, para mim, é muito importante saber escrever de forma correta, assim como, claro, saber expressões coloquiais, né? Gírias, não? Jergas, mas também é importante para quem quer ter um espanhol de excelência, né? Seja para provas de proficiência, ou porque escreve, né? Ou porque vai ser professor, ou porque é professor. Tem que saber tudo.
tem que saber. Eu sou perfeccionista. Tá? Tenho toque com relação a essa questão. Acho que o professor tem que saber, e não só o professor, né? Tem que saber tudo, todos os detalhes. Então, como eu vou saber? Eu vou dar para vocês uma dica brilhante, uma dica que eu construí com a minha experiência, e vocês nunca mais vão esquecer. E eu tenho respaldo, e agora vocês vão ver o que é e em quem é. Me acompanhem aqui, toque com relação a essa questão. Acho que o professor tem que saber, e não só o professor, né? Tem que saber tudo, todos os detalhes. Então, ou um ditongo, que são 2 vogais na mesma sílaba, ou um tritongo, que são 3 vogais na mesma sílaba. Essas são as opções para uma palavra monossílaba. Ou ela tem uma vogal, ou ela tem 2 vogais, ou ela tem 3 vogais. E aí vai complicar um pouquinho, né? Aí vai complicar por quê? Porque a gente não vai, às vezes, saber se ela é uma monossílaba ou não. Exemplos. Pied, atenção à pronúncia. Pied, fouet. São exemplos de palavras monossílabas que contêm 2 vogais. Ou seja, que dentro dessas palavrinhas existe um ditongo. Né? Pied e fouet. Os outros exemplos são guion, fiais. São palavras monossílabas que têm 3 vogais dentro da sílaba, dentro da palavra. Então, são palavras monossílabas que têm tritongo. Guion tem U, I, O. Fiais tem I, A, I. Muito bem? Agora vem a dica. Uma dica para saber se uma palavra é ou não monossílaba. Ao pronunciar esta palavra, monossílaba, nós fazemos um único movimento com a boca, sem pausa. Vou voltar para as palavras que a gente leu aqui em cima. A gente leu, e observem o movimento da minha boca. Pied, fouet, guion, fiais, fiais. Voltamos aqui para baixo. Tente pronunciar as seguintes palavras e observe que se faz somente um movimento. Ou seja, aqui a grande dica, um único respirar. Te, le, la, el, fouet, pied, guion e outros tantos mais. Agora, depois que eu tinha definido essa definição para perceber se uma palavra é monossílaba ou não, eu vi nas palavras nada mais, nada menos do escritor uruguaio que eu amo, que eu uso muito nas minhas aulas, o poeta uruguaio, os seus textos, os seus poemas, porque ele não faz só poema, ele também faz textos. Não pensando que um poema também é um texto, né? Então, vamos entrar nessa discussão. Então, o escritor uruguaio, ou o poeta uruguaio, Mario Benedetti, nos explica muito bem, pero muito bem, no seu poema, que é El Hijo. Más bien, le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis, o Blas, o Juan, o Paz, o Luz si era mujer, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. O que ele está nos contando? Ele está nos contando nesse poema brilhante, essa é apenas uma parte do poema, obviamente, que se ele tivesse tido um filho, não? Se ele tivesse tido um filho, ele teria dado o nome para essa criança, para essa pessoa, um nome que fosse uma palavra monossílaba. Então, o filho dele se chamaria o Luiz, o Blas, o Juan. E se fosse mulher, poderia chamar-se Paz ou Luz. Muito, muito lindo. E aí, ele encerra essa parte dizendo que queria que esse nome fosse dito que esse nome seria dito com solo respirar. Então,
A palavra, ele define que a palavra monossílaba é uma palavra que é um único respirar, né? Então, é um só movimento, é Luiz, Blas, Juan, paz, luz. E define de uma forma brilhante, e eu me encontrei com a definição dele, eu encontrei na definição dele a minha percepção sobre a língua, sobre o que são as palavras monossílabas. Nunca mais vocês vão esquecer. Bom, quantos pares de palavras monossílabas, nas quais uma delas é acentuada, existem no espanhol? São 8. Somente 8 pares de palavras, nos quais uma delas é acentuada, além dos pronomes exclamativos e interrogativos. Que sempre faço essa brincadeira, porque é o pronome interrogativo que leva acento e é um monossílabo. Então, essa parte dos pronomes exclamativos e interrogativos, vamos deixar para a segunda aula. Está respondido aqui que são 8 pares de palavras monossílabas, nas quais uma é acentuada. Já lhes adianto, quem está assistindo os meus posts em espanhol, que eu trago os meus mini posts sobre estes pares, e vocês devem estar acompanhando, por exemplo, a palavra si, não são 2, são 4 sis, né? 2 com acento e 2 sem acentos, cada um com um significado diferente. Tá? Então, agora passamos à questão número 7. Eu vou fechar aqui e vou abrir o outro arquivo. A questão número 7, então, vai nos indicar quais são estes pares, esses 8 pares, né? E o que significa cada uma destas palavras, né? E exemplos. Os pares são de, el, mas, mi, se, si, te, tu. Então, eu coloquei dentro de uma tabela, aqui os pares. Então, a primeira coluna é a palavra sem acento, né? A palavra átona. O valor básico e o exemplo. Na terceira coluna é a monossílaba com acento. E, na última coluna, o valor básico e o exemplo. Então, vamos lá. Começando com o D. O que é o D? O D sem acento, ele é uma preposição da língua espanhola. Por exemplo, yo vengo de Madrid. Né? Quem vem de algum lugar, também na língua espanhola. E essa preposição serve justamente dentro desse contexto, né? E de outros mais, obviamente, mas é uma preposição. Então, vengo de Madrid. A segunda concepção do D sem acento, não poderíamos deixar de fora, é a letra do alfabeto. Diego se escreve com a D, ou com a letra D. Muito bem? O D com acento. O D com acento se refere à forma verbal, né, do verbo dar. Né? A forma verbal do verbo dar, que não que ocorre em alguns diferentes modos e tempos. Aqui o primeiro caso é do imperativo. Né? Então, dê el regalo al niño. Dê el regalo al niño. E o outro exemplo não é do imperativo. Né? Então, esperamos que ele dê uma buena sugerência. Aí já está no modo subjuntivo. Não? Que ele dê. Não? Esperamos que ele dê uma buena sugerência. Então, os casos que o D assume é uma forma verbal, este D leva acento. Brilhante, né? Bom, aqui o el. Segundo exemplo, o el, sem acento, ele é o artigo definido masculino. Então, el coche es amarillo. E o el, com acento, é um pronome que corresponde à pessoa, e aí é o pronome pessoal, né? Ele é médico. Se fosse feminino, ella é médica. Aqui a gente está
está tratando do ele com acento, então o exemplo é ele é médico. Também, quando nos referimos a uma coisa, ele é azul. A próxima palavra monossílaba é mas. Mas é uma conjunção adversativa que corresponde a pero. O exemplo é lo invitaron, mas não aceitou. Ou mas não aceitou. É o mesmo que dizer lo invitaron, pero no aceptó. No lo aceptó por alguma razão. E o mas com acento, eu coloquei aqui 3 acepções. A primeira é o símbolo de soma, ou seja, 2 mais 2 são 4. A segunda acepção se aproxima da primeira, é adição. Eu quero mais coisas, pero não estamos dentro de uma matemática. Quero mais coisas. E a terceira acepção do mais com tilde é nos contextos em que há uma comparação. É mais alto que seu hermano. É mais alto que seu hermano. Agora passamos à palavra monossílaba mi. Mi como adjetivo possessivo. Neste caso, sempre vai seguido de um substantivo. Então, mi casa es azul. Mi casa es azul. Então, no espanhol não é um pronome possessivo como no português, e sim é um adjetivo possessivo, que eu faço referência às minhas coisas. Mi casa es azul, mi nombre es Ana. E a outra acepção do mi sem acento é a nota da escala musical. Dó, ré, mi, que também é sem acento. E o mi com acento? É o pronome correspondente à própria pessoa. Certo? Então, a mim mesmo. É o mim do português. Certo? Então, esse mi, que se refere a mim mesmo, ele sempre vai precedido de uma preposição. Então, a mim mesmo, a mim me gusta, a mim me toca, tem essa particularidade de ser precedido de uma preposição. Depois, vamos ver o se e, em seguida, o si. O se, ele é um pronome, nós vamos ver isso em outra aula, que existem 5 ou 6, se não me equivoco, tipos de pronome se. Então, cada um vai servir dentro de um determinado contexto, se é reflexivo, se é recíproco, se é de interesse, se é pronominal e aí por diante. Aqui a gente só vai ver que o se, quando ele é um pronome que vai junto com um verbo, se refere a um verbo, né, ele é sem acento. Na forma conjugada dos verbos, em alguns ele vai ser com acento. Então, para não fazer confusão, o se sem acento, o exemplo é ele se cepilla los dientes. Ele se cepilla los dientes. Tá? Poderia ser ele se peina. Tá? Se peina, sim, el pelo. E o se com acento, ele vai aparecer somente nesses dois casos, que é o se do imperativo, quando eu estou dando uma ordem, um conselho de uma forma mais instrutiva para alguém, eu vou dizer, por Dios, sé amable, sé cortés. Se eu estou tratando a pessoa por tu, eu vou dizer, sé amable. Se fosse por usted, eu ia dizer, sea. Tá? E o caso do presente do verbo saber também
é com acento. Então, o C com acento, ele se resume a estes dois usos, tá? O imperativo do tu, do verbo ser, sé tu amable, e o presente do verbo saber, saber, je le sais. Je le sais, na pessoa tu, perdão, na pessoa tu, na pessoa yo. Me estou confundindo, já que são muitos, essa é a verdade. Então, o presente do verbo saber, je le sais. Por exemplo, je estudié e por isso le sais, de saber. A confusão é que são dois com acento, que são unicamente esses dois casos, e os outros 5 ou 6, que vão ser sem acento, nós vamos ver num outro momento, que são os vários tipos de ser sem acento, mas que todos são pronomes que acompanham o verbo. Acompanham o verbo, não são o verbo conjugado. Aqui é o verbo conjugado. O verbo ser e o verbo saber. O ser, então, vai dar, falando em uma expressão idiomática em português, pano para manga para um post sobre o ser, um post que vai durar um bom tempo. O si, quem está acompanhando os posts sobre, em espanhol, né, nas questões de gramática, o si, são 4 sis. Bom, vamos ver o si sem acento. O si sem acento, o primeiro caso, corresponde, pode ser substituído e pensado en el caso de que, ou seja, é uma condição. Então, trata-se de uma conjunção condicional, que indica uma condição. Então, si llueve, no voy a la fiesta. Então, en el caso de que llueva, no voy a la fiesta. Tá? Então, esse si, aqui no caso, ele acompanha o presente, tá? Quase sempre, com uma exceção que vai aparecer lá no subjuntivo, si mais presente. Então, si llueve, no voy a la fiesta. E o si da nota, novamente, da escala musical, é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? Então, esses dois são os casos do si. O si como nexo de condição, né, uma conjunção condicional, que pode ser substituído por en el caso de que, e o si da nota musical. Muito bem. E o si com acento? É o si da afirmação e o si de si mesmo. Aqui no nosso exemplo, eu comecei comprou um regalo para si mesmo, não? Para si mesmo. Pode dizer, ele comprou um regalo para si mesmo. E o advérbio de afirmação, que quando eu quero afirmar algo, posso dizer, se alguém me oferece algo, eu posso responder, sí, lo acepto. Neste caso, este si de afirmação, ele pode substantivar-se. E tem uma obra escrita, não? Claro, que se chama El sí de las niñas. El sí de las niñas. Então, é o si como substantivo, e aqui eu não coloquei, mas se ele é um substantivo, ele pode aparecer também no plural. Eu poderia dizer los síes, los síes. Muito bem? Agora passamos para o te e depois para o tu e já encerramos a nossa série das 8 palavras monossílabas, que uma, pelo menos, leva acento. O te, como pronome pessoal referente à segunda pessoa do singular, quando eu trato a pessoa por tu, né,
eu vou dizer para a pessoa, não? Para a cara metade, para la media naranja, yo te amo, yo te amo. E também é o nome da letra T, que a gente não poderia deixar de fora, e o exemplo é praticamente um trava-língua. Tigre se escreve com la T. Tigre se escreve com a letra T. É o outro caso do T sem acento. O T com acento. O T com acento se refere ao T, que é a planta ou a infusão que se elabora com ela. Então, me gusta mucho el té de manzanilla. Me gusta mucho el té de manzanilla, el té blanco, el té verde, el té de la Índia. O plural de té é tés. Então, los tés de manzanilla estão estupendos, estão muito sabrosos, estão muito exquisitos. E, por fim, encerrando a nossa série, vem o tu como adjetivo possessivo, né? Novamente, em português, creio que é o pronome possessivo, em espanhol chama adjetivo possessivo. Creio que se pode explicar porque ele acompanha um substantivo, ele concorda com esse substantivo. Então, tu coche está en el aparcamiento, o plural seria tus coches están en el aparcamiento. Então, é o exemplo da língua espanhola que acompanha adjetivos, substantivos e que denota a possessão, a pertenência. E o tu com acento? É o famoso tu, pronome pessoal. Então, eres tu el detective? Eres tu el detective? Tem uma música muito linda que vocês podem procurar na internet e que vocês jamais vão esquecer que este tu, de tu, né, é com acento. A música se chama Eres tu. Eres tu. Es una canción simple pero inolvidable para quien quiere saber que siempre se escribe tú de pronome personal con tilde. Muy bien. Penúltima questão. Como se pode identificar se as palavras monossílabas acentuadas são tônicas ou átonas? As tônicas van a llevar la rachita oblíqua, o acento. As átonas não vão levar. Tá? Então, aqui, por exemplo, nos exemplos de cima, este tu é o tu átono, ou seja, é o tu que não leva acento, e este tu acentuado é o tu tônico, o tu que leva acento. E a pergunta, novamente, como se pode identificar se as palavras monossílabas acentuadas são tônicas ou átonas? De certa forma, já indiquei que elas vão levar acento, mas vamos ver com a questão da pronúncia. É isso que eu quero destacar aqui. Então, é bem simples e fácil de compreender. Basta contrastar as pronúncias dessas palavras, com e sem acento. Ao pronunciá-las contextualizadas dentro de uma frase, notaremos que as que são tônicas são as que levam acento. Átona, vengo de Madrid. Imaginem aquele gráfico que aparece quando a gente está gravando o som. E quando a gente pronunciar vengo de Madrid, não é nesse D que vai haver uma elevação da pronúncia, da tonicidade. Não sei qual a palavra técnica exata para dizer essa elevação. Né? Então, vengo de Madrid. Claro que vai ter uma elevação, por exemplo, em Madrid, mas eu só vou fazer encapié, né? Fincar o pé no D, né? na palavra monossílaba. Então, vengo de Madrid, não tem uma elevação no D.
ao contrário da tônica, do exemplo da tônica, dê el regalo al niño, dê el regalo al niño. Viram como eleva? Dê el regalo al niño. Segundo caso, com o el coche es amarillo. Ele es médico. Ele es médico. Mirem como sube. Ele es médico. Terceiro caso, com el más. Lo invitaron, mas no aceptó. Lo invitaron, mas no aceptó. Dos más, dos son cuatro. Dos más, dos son cuatro. Mi casa es azul. Mi casa es azul. A mí me gustan las hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas. Él se cepilla los dientes. Él se cepilla los dientes. Yo lo sé. Yo lo sé. Si llueve no voy a la fiesta. Si llueve no voy a la fiesta. Sí, lo acepto. Sí, lo acepto. Yo te amo. Yo te amo. Me gusta el té de manzanilla. Me gusta el té de manzanilla. Tu coche está en el aparcamiento. Tu coche está en el aparcamiento. ¿Eres tú el detective? ¿Eres tú el detective? Então, aqui, contrastando a monossílaba tônica com a monossílaba átona, na pronúncia a gente vê que a tônica leva acento. E isso é brilhante. É brilhante pensar a acentuação não só na escrita, mas a acentuação também está ocorrendo na pronúncia. Na pronúncia, isso é muito importante, não só para escrever de forma correta, 100% correta, como para pronunciar com o espanhol com uma maior uma entoação adequada, uma melodia mais próxima de um falante nativo, né? Essa é a minha grande dica para vocês hoje. E, por fim, quais são as informações mais atuais que as academias de língua espanhola apresentam sobre o tema? Isso é muito importante. Isso está na última reforma ortográfica da língua espanhola, que é de 2010, e que traz informações sobre as mudanças que atingem também as palavras monossílabas, a acentuação nas palavras monossílabas. Então, para terminar com chave de ouro, a gente vai ver o que a ortografia da língua espanhola de 2010 apresenta, né? Então, ela vai romper com uma acentuação que existia dentro de algumas palavras monossílabas, e justamente quando quando se permitia acentuar, por exemplo, guion, não se considerava, então, como monossílaba. Por quê? Porque quando se acentuava, se rompia, de certa forma. Bom, eu vou ler aqui os monossílabos, o que diz a RAI. Los monossílabos ortográficos no se tilden nunca, jamás, salvo, ou seja, é a exceção, em los casos de tilde diacrítica. Então, os monossílabos, eles não se acentuam, mas se permite o acento diacrítico, que é justamente o que a gente viu hoje, que é o acento que vem para diferenciar sentido, palavra que tem significado diferente, mas, acima de tudo, palavra que tem pronúncia diferente. Então, recordando, a gente viu o dom e dom, que têm significados diferentes, mas que têm a pronúncia igual. E o V e V também. Então, seguindo a nossa leitura, em concreto, ya no se tilden las palabras en las que
todas as vocais formam um diptongo ou um triptongo ortográfico. E nós vimos nos exemplos, né? Nós vimos no fue e nós vimos en el guión. Bom, o que ela quer dizer? Que antes se admitia como exceção. Né? Então, antes se admitia com exceção. Então, agora, só se admite, e aqui todos os casos são, o primeiro aqui é um tritongo, depois aparece ditongo, ditongo e ditongo. Então, se pronuncia essas palavras que não estão acentuadas, aqui todas elas que não estão acentuadas, a gente vai pronunciar, como seguindo Mário Benedetti, com um solo respirar, e seguindo a professora Ana Recuero, com somente um movimento de boca com uma única soltura de ar. Então, a gente vai pronunciar guion, sion, ion, prion, truan, frio, friais, lhe, lio, liais, ui, uis. E no guion, sion, ion, prion, truan, frio, friais, lie, lio, liais, ui, uis. Notem que essas que estão acentuadas, quando eu li, eu fiz 2 movimentos com a boca. Então, não entra nos monossílabos. Não entra nos monossílabos. Então, ainda tem as vozes do bosseo, que é o uso do bos, o uso da pessoa bos, né, como primeira, segunda pessoa do singular, né, é a forma de tratamento informal, aceita, em alguns países, como Argentina e Uruguai, pelo menos, né? Essa voz, o bos, como pronome pessoal, já está incorporado, inclusive, no dicionário da Real Academia Espanhola. Vocês podem procurar, tem já a conjugação do bos. Né? Então, com bos, os verbos conjugados são fiás, são monossílabos, não é fias, é fiás, e liá. Então, e no fiás e liá. Nós vamos ver a conjugação do bos em um outro post. Né? Agora, não temos como entrar nessa questão e nem é nosso objetivo. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês com relação a frio, lie, lio, para não haver confusão, porque existe a palavra frio, e aí tem outro significado, e existe a palavra lio, e tem outro significado. Né? E aí elas levam acento, porque elas são outras palavras, não são monossílabas. Então, não confundir frio. O que é frio? Podia aqui lendo frio, alguém pensar, frio é frio? Estou com frio? Não. Frio é o passado do verbo freir. O passado, o pretérito perfeito do indicativo do verbo freir. Então, eu posso dizer em espanhol, ella frió un huevo. Ella frió un huevo. Le gusta comer huevos e ella frió un huevo. Tá? Então, não confundir este frió, que é o verbo freir no passado, com a palavra frio. Hace mucho frio aqui. Frio. Então, frio é uma palavra que tem 2 sílabas e quer dizer sem calor, com baixa temperatura. O exemplo é hace mucho frío en invierno. E frio, repetindo, não é uma monossílaba. É a palavra que indica sem calor. E não confundir lio, que é del verbo liar, como atar algo, também do pretérito perfeito do indicativo, do passado. O exemplo é ele lió los cabos. Ele juntou, não? Ele lió los cabos.
Tá? Então, não confundir este liô, passado do verbo liar, com lio. Lio não é uma monossílaba, tem duas sílabas. Hacer um lío es hacer como um roxo, um significado é confusão. Então, ai, que confusão. Em espanhol, eu vou dizer que lío. Então, lío não é uma monossílaba. Lío quer dizer confusão, entre outros significados. Então, portanto, são monossílabas, frio e liô, dentro desses exemplos que eu dei. Bom, aqui terminamos o nosso post, o nosso artigo sobre a acentuação prosódica e ortográfica sobre as palavras monossílabas da língua espanhola. Espero que tenha sido interessante e proveitoso para vocês. E nos vemos no próximo post sobre a acentuação prosódica e ortográfica da língua espanhola, possivelmente com a acentuação sobre os pronomes interrogativos e exclamativos da língua espanhola. Um saludo a todos e muitas graças por estar comigo hoje.